Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carmen Oliveira. Essa é a 7ª entrevista da RedTac em Evidência. A RedTac é uma rede de colaboração para pesquisa e desenvolvimento das terapias analítico-comportamentais. E o RedTac em Evidência é o nosso canal do YouTube, que tem como objetivo fortalecer a comunicação interna da rede, divulgar eventos e desenvolvimento de pesquisas da área. E na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre medidas de avaliação. Vamos discutir prós e contras das medidas comportamentais e das medidas de autorrelato. E aí, para essa empreitada, convidamos 2 pesquisadores, Ana Carolina Ramos, que é professora da Federal de Tocantins, e o Gibson Weidmann, que é pesquisador doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ana e Gibson, vocês querem se apresentar? Ok. Eu começo? Pode ser. Ok. Bom, então, eu sou Ana Carolina. Minha formação começou lá em Londrina, no Paraná. Eu fiz graduação em psicologia pela UEL. E depois eu fui para São Paulo fazer o mestrado, o doutorado na Unifesp, Federal de São Paulo, no departamento de psicobiologia. E estudando principalmente interfaces entre medidas comportamentais e neurobiológicas. Estudei bastante psicofarmacologia, com ênfase em dependência de drogas. E também fui fazer uma parte do meu doutorado lá no Imperial College, em Londres, estudar medidas de impulsividade. E aí lá também eu fui conhecer um pouquinho dos trabalhos deles com neuroimagem e essa correspondência entre as medidas de neuroimagem, neurobiológicas, com outras medidas de autorrelato, comportamentais também, com ênfase na impulsividade e nos fenômenos de dependência de substâncias e dependências comportamentais, como o transtorno do jogo. Bom, então eu me chamo Gibson, né? Eu sou doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho com psicologia experimental e eu sou formado aqui na Unicinos, né? Em psicologia também. Durante toda a graduação, ou pelo menos ali, eu acho que 2/3 dela eu trabalhei como voluntário em iniciação científica na URGS, no laboratório que eu faço doutorado atualmente. E eu trabalhava ali com a confecção de medidas comportamentais, né, computadorizadas. Então, nós programávamos as medidas no computador, fazíamos a aplicação. E como eu gostava muito dessa parte experimental, ao mesmo tempo que adorava psicologia clínica, eu tive que fazer uma escolha ali no final da minha graduação, se eu ia trabalhar com pesquisa básica, com experimento, ou se eu ia trabalhar com pesquisa aplicada. E eu escolhi trabalhar com experimento, né? Porque eu achei que eu ia aprender mais e realmente, assim, eu estou aprendendo muito, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, né? Além da iniciação científica, eu trabalhei com experimentação, com confecção de medidas comportamentais. E no laboratório em que eu estou inserido, da professora doutora Elisiane Bizarro, a gente trabalha com... a gente prioriza, na verdade, o uso de medidas comportamentais para fazer as nossas avaliações, as nossas pesquisas ali. A professora trabalhou durante muito tempo com adições em geral, então álcool, crack, cocaína, tabaco, e agora a gente está trabalhando com comportamento alimentar, obesidade, entrando nessa linha de que talvez a obesidade seja também um transtorno aditivo. E para isso a gente utiliza medidas comportamentais para trabalhar tanto com populações de pessoas com e sem obesidade, quanto também com populações de pessoas com compulsão alimentar, enfim, outros tipos de compulsões. É muito bacana. Então, acho que temos um time bom aqui, né? Bom, diversas áreas de conhecimento, e a psicologia, obviamente, incluída, usam o autorrelato como dado de pesquisa, né? Seja em forma de entrevista, ou de questionário, de inventário, escala. E esse tipo de medida é bastante desafiador para o pesquisador, né? Vocês dois têm experiência nisso, então sofrem isso bastante na pele. E, entre tantos motivos, primeiro porque a gente sabe que o comportamento verbal é reforçado pela comunidade, então tem uma outra variável aí. Segundo, que
porque para que o relato apurado aconteça, o sujeito tem que ter aprendido a se observar, né? No mínimo, já traz, no princípio, já esses dois desafios. Então, eu queria começar essa conversa com vocês pedindo para vocês explicarem melhor a diferença entre essas medidas de autorrelato e as medidas comportamentais, tentando caracterizar um pouco cada uma delas, né? O que a gente fala quando está chamando de um, o que a gente fala quando está chamando de outro. Até para as pessoas que não conhecem exatamente os termos entenderem do que a gente está falando. Uhum. Ok. Bom, então, a medida de autorrelato, basicamente, quando se fala em medida de autorrelato em psicologia, isso inclui todos os tipos de questionário no qual a pessoa vai responder perguntas, vai responder verbalmente sobre ela, sobre o comportamento dela, geralmente. E inclui tanto entrevistas mais abertas, semi-estruturadas, quanto as escalas e os questionários, que são instrumentos mais quantitativos, né? Então, tem parâmetros, tem scores, nos quais as pessoas respondem. Então, principalmente, a gente vai comentar aqui que são os tipos de instrumentos mais usados, pelo menos na nossa área, os que eu mais usei ao longo dos meus estudos, que são os questionários, que inclusive a gente considera que são instrumentos bastante precisos, que passam por processos de validação, e que são amplamente usados por diferentes laboratórios, traduzidos, muitos deles mundo afora para diversos idiomas e validados para diversas populações. Então, quando a gente estiver falando de medidas de autorrelato, geralmente a gente vai estar falando desse tipo de questionário, que são medidas que são bastante utilizadas e consideradas bastante fidedignas para avaliar diferentes construtos, traços de personalidade e outras coisas das quais a gente vai falar aqui ao longo dessa exposição. Gibson, você quer falar um pouquinho das medidas comportamentais, definir para depois a gente falar das características? Acho que é legal. Bom, as medidas comportamentais, né, de maneira ampla, elas são aquelas medidas em que a gente vai avaliar a performance da pessoa ao longo de um desempenho de uma tarefa, ao invés de perguntar para ela como ela acredita que ela desempenharia, né? Então, apenas para dar um exemplo, a gente tem medidas comportamentais, por exemplo, de decisões de risco, e a gente também tem medidas de escala, né, de questionário de tomada de decisão de risco. Então, em uma medida de uma escala, de um questionário, a gente talvez vai perguntar para o participante assim, o quanto você acha que você toma decisões de risco ao longo do seu dia? Ou talvez a gente até utilize exemplos mais práticos, né? Você costuma ter problemas com gasto excessivo de dinheiro ou problemas com dívidas, né? Essas são perguntas que ali no autorrelato, no questionário, talvez indiquem um comportamento de risco na pessoa. Mas essas perguntas, elas de alguma maneira elas estão convocando a pessoa a lembrar do comportamento dela, né, e afirmar com mais ou menos certeza se ela tem ou não tem um problema com comportamento de risco. Enquanto que as medidas comportamentais, né, e aí a gente tem várias que avaliam risco, como por exemplo as medidas de jogo patológico, tem a Iowa Gambling Test, que é bem famosa, mais, enfim, outras medidas em que a gente coloca a pessoa diante de um jogo, né, que daí pode ser realizado no computador, antigamente era feito com cartas reais, né, e a gente pede para a pessoa, nesse jogo, tomar certas decisões, ali por tentativa e erro, para a gente ver um padrão de resposta que pode ser um padrão de decisão de risco. Então, por exemplo, uma pessoa que tem comportamento de risco, em um jogo de cartas onde ela tem um baralho mais arriscado, que ela ganha muitos pontos ou muito dinheiro, mas também perde demais, e um baralho menos arriscado, em que ela ganha pouco, mas raramente perde, se a pessoa tem um comportamento de risco, ela vai tender a escolher o baralho mais arriscado e ela vai manter esse comportamento. Só que aí eu acho que é um detalhe que a gente vai, né, tentar explicar um pouquinho melhor agora, que nem sempre uma medida de questionário de comportamento de risco vai estar relacionado com uma medida comportamental de comportamento de risco. Acho que, Ana, tu está sem o microfone. Desculpa. Eu pus um monte para poder não fazer barulho e esqueci. Parece que
pensando nas vantagens e desvantagens de cada um, acho que parece que sempre fica essa questão, né? Se esses instrumentos, de fato, se os instrumentos de autorrelato de fato medem que eles se propuseram a medir, né? Qual é a correspondência entre esses dois? Eu acho que está aí misturado com as vantagens e desvantagens do uso de cada um, né? Sim. Bom, então deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o uso de medidas de autorrelato. E eu sempre penso, para contar essa história, eu penso um pouco da minha história, da minha trajetória acadêmica, né? Começando lá no departamento de psicologia na UEL, muito com professores orientadores, supervisores de clínica de análise do comportamento. Eu me formei ouvindo falar muito mal de relato, de autorrelato, de medidas de autorrelato, e na dificuldade de confiar nos dados relativos ao autorrelato. Mas, na verdade, isso não é bem uma característica só da análise do comportamento. A gente tem aí também, por exemplo, a psicanálise com toda uma gama de testes, por exemplo, testes projetivos, justamente por não confiar nas medidas de autorrelato. Então, quando eu fui para a pós-graduação, no departamento de psicobiologia, eu fui muito com essa ideia de que as medidas comportamentais eram muito superiores às medidas de autorrelato, especialmente quanto à precisão, à confiabilidade dos dados. E lembro que eu tinha tanta desconfiança nessas medidas de autorrelato que no começo da carreira, desde a iniciação, eu só trabalhava com rato, porque eu desconfiava muito das medidas para perguntar para os seres humanos. Então, para avaliar os construtos, eu achava que tinha que ser com pesquisa básica, tinha que ser só no rato, com observação, e medidas muito diretas de observação. Mas eu acho que isso já dá uma conotação interessante para falar de vantagens e desvantagens de medida de autorrelato, e que foi justamente a minha descoberta ao longo desse processo de pós-graduação, da minha formação, é que eu fiquei com vontade de trabalhar com humano, e quando eu fui trabalhar com humano, eu percebi que fazer, por exemplo, observação do comportamento humano é algo muito mais difícil, especialmente dependendo do que a gente quer observar. E isso é uma discussão que já está lá no livro da Maura Góngora, que é lá da UEL também, falando sobre vantagens e desvantagens do uso do autorrelato na clínica, né, versus observação direta e outras medidas. E ela vai falar justamente algo que todo mundo que faz algum tipo de avaliação com humanos, e principalmente na prática clínica, vai notar, que é o custo. Então, retomando a história de vantagens e desvantagens do relato verbal, do autorrelato versus outras medidas, uma das coisas mais óbvias é o custo. Desde o custo de tempo, a praticidade de aplicar um questionário versus ter que fazer uma medida comportamental, que a pessoa desempenhe uma tarefa, ou mesmo fazer uma observação direta, às vezes eu preciso de muito mais tempo, e uma coisa que também é muito clara, eu preciso de mais dinheiro, né? Quando a gente está falando tanto em pesquisa quanto na prática clínica mesmo, aplicar um questionário custa bem menos do que aplicar um teste comportamental, ou mesmo uma bateria de teste neuropsicológico, ou ainda ir fazer uma observação direta do comportamento daquela pessoa, porque eu teria que passar, se eu quiser fazer uma observação direta, eu teria que passar pelo menos algum tempo com ela, em diferentes situações, para conseguir coletar os dados que eu consigo simplesmente perguntando, né? Às vezes, quando não é um questionário validado, formal, às vezes, justamente com lápis e papel, eu já consigo ter algumas informações sobre aquela pessoa, e geralmente informações com as quais os psicólogos trabalham muito. Então, por mais que a gente vá falar aqui sobre problemas, e eu continue mantendo a minha preferência por medidas menos diretas do que perguntar diretamente para a pessoa sobre o comportamento dela, é o que a gente mais usa, é o que as pessoas mais usam no cotidiano das clínicas, e as pessoas usam muito isso para pesquisa.
E eu acho que uma das coisas que a gente vai destacar aqui nessa fala, tanto eu quanto o Gibson, é o quanto a gente precisa tomar cuidado com as limitações que o autorrelato tem, especialmente quando a gente vai comparar com outras medidas. E, obviamente, a literatura é algo que me preocupou desde o início, principalmente quando eu comecei a fazer mais pesquisa em neurociências, ler literatura e conversar com as pessoas que fazem pesquisa em neurociência, especialmente as que não são psicólogas. O quanto essas pessoas consideram construtos e dados coletados com medidas de autorrelato 100% intercambiáveis com construtos e resultados provenientes de outros tipos de medida, tanto medidas neurobiológicas, as medidas comportamentais e de observação. Então, acho que é um pouco do que a gente vai tentar discutir aqui. Bom, acho que dando continuidade ao que a Ana Carolina falou, né, e sobre as medidas comportamentais, também há sim as suas vantagens e as desvantagens, né? Uma das coisas que fez com que eu me aproximasse das medidas comportamentais, que tornou elas atraentes para mim, foi poder verificar o desempenho de um sujeito ao longo de uma tarefa, né? Então, é uma única pessoa realizando uma tarefa de aprendizagem, de atenção, de memória, e eu poder acompanhar o desempenho dela ao longo de N tentativas nessa tarefa. Eu estou vendo ali uma curva de aprendizagem, eu estou vendo ali alguns padrões de resposta, e isso para mim acabou sendo super atraente, porque era o mais próximo que eu acho que eu conseguiria ter dentro de um laboratório de um comportamento próximo do real. Não é um comportamento real, enfim, porque a gente isola várias variáveis dentro do laboratório, a gente tem todo um cuidado com relação a ruído, a iluminação do ambiente, a distância que o participante está sentado do computador. No entanto, ainda assim é um comportamento que a gente pode estar avaliando, a gente consegue ver uma série de comportamentos de desempenho ali, né? As medidas comportamentais, elas tendem a ser priorizadas nos estudos experimentais exatamente pelo fato de que a gente consegue ver o desempenho da pessoa ao longo de um procedimento, né? Então, é muito mais fácil tu ver o efeito de uma variável independente em cima de uma variável dependente comportamental, que a gente consegue acompanhar a aprendizagem, do que sobre uma variável psicométrica. No entanto, o tipo de dado que é apresentado na tarefa comportamental é um tipo de dado que é difícil de ser analisado por N razões. Então, aqui no laboratório em que eu estou inserido, a gente trabalha muito com tempo de resposta, né? Então, o tempo que a pessoa demora para realizar uma escolha ou para apertar um botão diante de um determinado estímulo. E há um padrão geral em medidas de tempo de resposta, e aí, meio que independente do tipo de processo que a gente está avaliando, que é o indivíduo ele tende a ter uma média de tempo de resposta na tarefa, vamos pensar, por exemplo, numa tarefa de memória, mas eventualmente esse indivíduo ele também vai ter respostas muito extremas, porque ele se distraiu com alguma coisa que estava acontecendo ali na sala, porque ele ouviu um barulho fora da sala que ele estava fazendo experimento, ou porque até durante a tarefa ele lembrou de alguma coisa que não tinha relação com aquilo que ele estava fazendo. Então, ao trabalhar com dados de tempo de resposta, depois que a pessoa terminou a tarefa, a gente tem que fazer uma limpeza dos dados, né, digamos assim, em que a gente tem que olhar para o padrão de resposta da pessoa, ver que tipos de tempos de resposta que ela teve que não fazem muito sentido com a média dela, né, fazer ali uma limpeza de desvio padrão, enfim. A mesma coisa acontece com os dados de frequência. Quando a gente está trabalhando com a frequência de um determinado comportamento, se a gente não distribui muito bem quais são as escolhas do participante, né, em uma determinada tarefa, ele vai ter respostas que não são padronizadas. Então, estatisticamente falando, é difícil de analisar e é também um pouquinho difícil de comparar sujeitos nas medidas experimentais. Então, o que eu noto que acontece no laboratório é a gente consegue ver o efeito de uma manipulação independente sobre as tarefas comportamentais. No entanto, o efeito dessa variável independente vai variar muito conforme o sujeito que está trabalhando ali, né? E conforme N questões do ambiente, conforme distratores que ele pode ter numa medida comportamental. Então, ao mesmo tempo que a medida comportamental está capturando desempenho, performance, aprendizagem, ela também está, de alguma maneira, dando um dado tão complexo que às vezes é difícil de analisar, é difícil de comparar. No caso das medidas de autorrelato, uma das grandes contribuições da psicologia, uma das tecnologias que a gente
conseguiu passar para outras áreas foi a psicometria, né? Foi as análises de confiabilidade, de validade interna e externa, as análises fatoriais exploratórias e confirmatórias que a gente usa para criar um instrumento de autorrelato, né, em que a gente verifica a coesão dos itens. Esse mesmo tipo de análise dentro das medidas comportamentais é muito difícil, porque os dados variam muito, né? Daí, independente se a gente está utilizando frequência de resposta ou dados de tempo de resposta. Então, outros métodos vão ter que ser desenvolvidos ao longo do tempo para a gente estar avaliando o quanto que uma tarefa comportamental é válida ou não é válida, para daqui a pouco separar grupos, né? Ou até para servir como um critério diagnóstico. Acho que, a princípio, é isso. Eu acho que fica bastante claro que tem muito trabalho para fazer, né? Tipo, nenhum dos dois instrumentos tem uma precisão que fica claro e falar, vamos usar esse, ou sempre usar, ou pelo menos sempre usaremos esse, porque esse é, sem dúvida, o que mais adapta, o que mais o que é melhor para fazer pesquisa. Mas tem um artigo que você mandou no grupo, que é recente, do não sei falar o nome dele, Junua Dang, e parece que tem um ponto de vista oposto ao que vocês estão defendendo, que vocês costumam defender normalmente, né? E aí eu queria saber se vocês podem falar um pouco desse outro pedaço da discussão aí. Como é que isso se encaixa? Deixa eu falar um pouquinho antes disso, acho que antes da gente entrar na história do artigo, cabe a gente falar que são linhas que se desenvolveram mais ou menos em paralelo, que é essa linha da psicometria, de investigar fenômenos psicológicos, né, por meio de instrumentos, especialmente instrumentos de autorrelato, e a linha muito mais experimental, e aí a gente vê claramente a diferença nas linhas de pesquisa, nos pesquisadores, nos grupos que vão usar diferentes métodos de investigação sobre os mesmos fenômenos. Porque aí é algo que a gente se depara muito frequentemente. A gente tem pesquisas e artigos publicados sobre, aí eu vou falar muito de impulsividade, que é o que eu mais estudei, né? Falando sobre impulsividade e usando só questionário. Então, tem alguns grandes questionários sobre impulsividade. Acho que o mais usado no mundo, pelo menos nas pesquisas, nos levantamentos que eu fiz, é o Barrett Impulsiveness Scale, o BIS, que estava na versão 11 quando eu usei. É muito traduzido mundo afora, é uma medida, é um questionário relativamente curto que avalia impulsividade. E aí tem outros questionários que avaliam isso também. Tem subescalas de questionários de personalidade que avaliam como um traço de impulsividade. Então, tem muitos artigos publicados usando essa medida e correlacionando com outras coisas. O que eu mais estudei foi na área de dependência de drogas, dependência de substâncias, na qual a gente observa uma grande correlação entre o consumo de substâncias e prejuízos relacionados ao consumo de drogas e os traços de impulsividade medidos nessas escalas de autorrelato. Porém, tem toda uma outra linha de pesquisa que vai avaliar a impulsividade como um tipo de resposta a determinadas tarefas comportamentais. O Gibson comentou já sobre algumas delas. A gente tem o Iowa Gambling Task, tem várias tarefas de jogo desse tipo, que vão avaliar comportamento que é considerado um comportamento de risk-taking, né? Então, uma tomada de decisão arriscada. A pessoa vai ter alguns tipos de escolha ali que são mais conservadores, alguns tipos de escolha que são considerados mais arriscados. E as pessoas também vão tentar correlacionar esse tipo de resposta, chamando isso como um construto de impulsividade, e correlacionar isso também com alguns outros comportamentos, como o de uso de substâncias. E nesse bolo todo a gente ainda tem tarefas com animais. Então,
principalmente ratos e camundongos, aí incluindo variáveis neurobiológicas, farmacológicas, usando tarefas também que são consideradas de impulsividade, que são tarefas para olhar o desempenho do animal em tarefas na qual ele tem que refrear um impulso. Me lembrei agora daquela tarefa clássica do marshmallow, né, clássica em psicologia que todo mundo conhece, no qual alguns pesquisadores avaliaram o quanto crianças pequenas conseguiam refrear um impulso de comer um marshmallow quando instruídas que não comesse imediatamente, né, o doce. Isso foi replicado de diferentes maneiras e usado como parâmetro para diferentes estudos de longitudinais com essas crianças, e várias experiências foram feitas a partir desse tipo de teste, que as pessoas comparam muito facilmente com testes, por exemplo, em animais, no qual o animal tem que refrear um impulso imediato para conseguir uma recompensa maior depois. Então, é muito comum a gente ver nessa área, principalmente nas neurociências, que são uma área interdisciplinar, as pessoas pegando medidas de estudos psicológicos, muitos deles usando medidas de autorrelato, questionários, e fazendo paralelos via construto, fazendo paralelos com esses outros tipos de estudo, tanto estudos com animais, quanto estudos comportamentais com humanos. E agora a gente também está entrando com ainda mais um tipo de estudo, que são os estudos neurobiológicos, no qual se associam, então, essas tarefas comportamentais com medidas de neuroimagem, como ressonância magnética funcional, PET scan e EEG. E aí, fazendo mais uma vez via construto, comparações tanto com os dados de pesquisa animal, quanto os outros dados de pesquisas psicológicas com autorrelato. E aí, conforme essa área, principalmente de impulsividade, né, que eu acompanhei mais, eu acho que é em uma das que está mais clara essa questão, é que alguém em algum momento, não fui só eu, mas eu, antes de ver outras pessoas fazendo isso, já me perguntei, mas espera aí, será que tudo isso, todo mundo está falando dessas coisas em separado, está falando exatamente da mesma coisa? Será que eu consigo comparar esses dados de autorrelato, de pesquisas completamente diferentes, com dados de pesquisa animal e com dados de pesquisa neurobiológica, enfim, via construto impulsividade? E aí, olhando para isso, eu vi que já tinha gente tentando responder essa pergunta, será que eu posso comparar essas coisas? E ao se fazer essa pergunta e fazer estudos de revisão sistemática, de meta-análises, em relação a esses estudos, se observou que tem um problema principal. Muita gente está falando de impulsividade, por exemplo, mas os diferentes testes e medidas de impulsividade não têm uma boa correspondência entre si. E, inclusive, um dos grandes problemas é que muitos estudos só usam uma dessas medidas. Eles não usam diferentes medidas para as quais a gente possa fazer uma correlação intra-sujeito. Tá. Mas naqueles estudos em que é possível fazer essa correlação, começou-se a observar que essa correspondência entre o autorrelato e essas outras medidas dentro de um mesmo construto não era uma correlação boa. Era uma correlação, quando muito, bem fraquinha. Então, acho que o contexto desse artigo, falei tudo isso para contextualizar esse artigo do qual o Gibson vai contar um pouco para a gente, que já está discutindo agora, 2020, está discutindo um pouco sobre o porquê, tentando levantar hipóteses sobre por que essas medidas não correlacionam e tentando dar um direcionamento em relação ao que a gente faz sobre isso em diferentes áreas, aí, principalmente falando das neurociências, né, que é onde tudo isso se encontra, eu acho. Eu acho que você falou de uma coisa super importante, que são essas novas medidas, essa tentativa de fazer novas avaliações com medidas mais biológicas, fisiológicas, que eu acho que está no topo ali
da cadeia, das novidades, das coisas de avanços que a gente agora pode ter, por conta de avanços tecnológicos, claro, de avaliação e exames sobre funcionamento do corpo, e eu acho que ele foi uma boa lembrança de que a gente precisa se favorecer desses desenvolvimentos também e ir atrás disso, igual você falou, você descobriu que você não estava sozinha nessa busca, porque já tinha uma galera indo atrás, e vai ser por muitos anos até que encontrem ainda uma outra, vai ser por muitos anos ainda, acho que essa busca das medidas biológicas, tentando fazer correspondência e tentando fortalecer o dado. Só que, obviamente, é uma medida cara de se fazer, que é complicado, de verba de pesquisa para isso, quando as pesquisas dependem de verba, né? Mas, quando é possível, deve dar resultados muito interessantes que fortalecem os dados, né? Deixam a pesquisa mais robusta, né? Sim, sim. De fato, fortalece, porque quando a gente está trabalhando dentro das neurociências, quando a gente, na verdade, está trabalhando com construtos psicológicos, o que a gente quer é ter certeza do que a gente está avaliando, né? E quanto mais próximas as medidas que a gente está utilizando estejam relacionadas àquilo que a gente de fato quer avaliar, que elas tenham a confiabilidade, a validade esperada, né, mais a gente pode estar contribuindo com a ciência. Uma coisa que a Ana Carolina falou, que eu acho que é bacana de retomar e acaba sendo uma vantagem das medidas comportamentais, antes da gente entrar nesse assunto da relação entre as medidas de autorrelato e as medidas comportamentais, é que as medidas comportamentais que a gente tem com seres humanos, muitas delas, assim, em termos de estrutura, vieram da pesquisa com animais, né? Da pesquisa, então, com ratos, camundongos, né, primatas, outros primatas, né? Então, a gente tem uma correspondência entre aquilo que a gente vê no laboratório com animais não humanos e com animais humanos quando a gente está utilizando medidas comportamentais. Essa também é uma vantagem. A diferença é que os seres humanos tendem a ter uma resposta muito mais variada nas medidas comportamentais, né, dependendo da medida que a gente usa, do que os animais, né? Então, a gente vê uma maior dificuldade de analisar esses dados. Seguindo a linha do que a Ana Carolina falou, tem algo que acontece nas pesquisas com obesidade que é interessante de retomar. Pessoas com obesidade tendem a pontuar bastante nas escalas de autorrelato de impulsividade, né? Na BIS-11, por exemplo, que a Ana Carolina mencionou, em outras escalas de impulsividade. Então, a gente poderia deduzir que os obesos eles tendem a ser mais impulsivos, né? As pessoas com obesidade tendem a ser mais impulsivas pelos dados das escalas de autorrelato. Quando a gente aplica medidas comportamentais de impulsividade, e aí tem várias, tem as de controle inibitório, em que o participante está realizando uma tarefa e eventualmente ele tem que inibir o impulso, ele tem que parar de desempenhar aquela tarefa ali quando dá um determinado sinal. Tem as medidas de risco, né? Tem uma bem conhecida que é a Balloon Analogy Risk Task, que é a BART, em que o participante ele está de frente para um balão e ele tem que ficar apertando uma tecla do computador para o balão encher, mas ele precisa modular o quanto ele faz isso. Se ele apertar demais a tecla, o balão explode. Daí ele perde os pontos que ele conseguiu. E se ele apertar muito pouco, ele não ganha pontos. Então ele tem que ficar modulando, né, a frequência do comportamento de pressionar a barra de espaço, no caso, né? No entanto, esses dados... porque barra, né? A gente está acostumado com outra coisa. Mas esses dois dados não correlacionam sempre. Então, tu tem pessoas com obesidade pontuando alto nas escalas de impulsividade, apresentando um prejuízo, né, digamos assim, nas medidas comportamentais de impulsividade, mas os dados nem sempre estão correlacionados dentro da mesma amostra, né? Aí, de novo, retomando o que a Ana Carolina falou. Então, uma pergunta que tem sido feita já há bastante tempo, que a Ana Carolina também fez quando entrou em contato com os dados dela, eu acho que no doutorado sanduíche, né? É o quanto que as medidas comportamentais e as medidas de autorrelato se correlacionam, né? Então, tem artigos ali da década de 80 falando sobre isso, mas assim, de maneira meio tímida, porque ninguém queria
entrar nesse debate assim de construto, né? Todo mundo quer acreditar que uma medida de ansiedade, ela avalia a ansiedade mesmo, né? E que uma medida comportamental de ansiedade também. Ninguém quer se perguntar se as duas estão avaliando a mesma coisa. Dá muito trabalho isso. Só que, ao longo do tempo, como os resultados foram sendo cada vez mais discrepantes e também pelo fato de que dentro da psicologia a gente tem um problema de replicabilidade dos dados, né? E as neurociências não estão muito longe disso. Só é uma área não tão explorada ainda, porque ela é até mais recente. Como a gente quer replicar os dados dos nossos estudos, né? Até para mostrar que a nossa ciência é uma ciência que está levando a sério a metodologia, as pessoas começaram a pensar, bom, tá, para a gente poder replicar um dado, a gente eventualmente tem que usar exatamente a mesma medida de desfecho. Então, se eu encontrei obesidade, alta impulsividade nas pessoas com obesidade, na escala, usando a escala de Barra, a escala BIS-11, bom, eu tenho que usar sempre essa mesma escala aí. Tá, mas o que eu faço com os outros dados comportamentais que indicam prejuízo na impulsividade em pessoas com obesidade? O que eu faço com isso? Então, a gente já tem meta-análises, como a Ana Carolina falou, relacionando as medidas comportamentais de impulsividade com as medidas de autorrelato. A mesma coisa acontece em tomadas de decisão. Há também alguns estudos já de revisão tentando correlacionar medidas de ansiedade, né, de ansiedade de traço, que a gente diz, que são de autorrelato, com medidas de reatividade a pistas, de reatividade a estímulos aversivos, né? Porque em tese a gente supõe que vai haver uma alta reatividade aos estímulos aversivos quando a pessoa tem um traço de ansiedade mais alto, mas a correlação continua sendo pequena. E o artigo que saiu agora, chegando nele, né, que ele chegou até mim, eu mandei para vocês ontem, a gente já debateu um pouco também. Ele está se perguntando, ele vai ser publicado esse ano, e ele está se perguntando por que as medidas de autorrelato e as medidas comportamentais têm uma correlação tão fraca. Se em tese elas estão avaliando a mesma coisa. E a explicação rápida que eles dão para isso, e que faz bastante sentido, é que enquanto as medidas de autorrelato, elas tendem a ser muito coesas, né, dentro delas mesmas, assim, então os itens eles normalmente estão avaliando o mesmo construto, elas passam por uma série de análises de exploração de fator e de confirmação de fator que diz que elas servem para avaliar uma mesma coisa, e daí quem dá um nome para essa coisa depois é o pesquisador que criou o instrumento, né? Então, nenhum instrumento inerentemente mede impulsividade, né? O psicólogo ele cria esse instrumento, ou né, a pessoa de outra área cria um instrumento, cria os itens, faz análises estatísticas e dá um nome para aquilo ali que o instrumento está medindo. Se esse instrumento diferencia grupos, se essa medida que eu criei daqui a pouco de impulsividade correlaciona com outra medida de impulsividade, também por autorrelato, eu vou deduzir que o meu instrumento é razoavelmente válido. Mas isso pode acontecer dentro dos instrumentos de autorrelato, porque, como a gente mencionou anteriormente, muito da psicometria evoluiu criando esses instrumentos. Como nas tarefas comportamentais o dado, de novo, ele é muito complexo, ele varia muito, os indivíduos eles têm um desempenho muito diferente dentro da mesma medida, não dá para a gente criar um instrumento tão... Não é que não dá, né? É mais difícil a gente criar um instrumento tão coeso utilizando uma medida comportamental. Eu advogo a favor das medidas comportamentais, mas eu sei que há essa limitação com relação à validade do dado, né? Então, quando a gente encontra uma correlação entre um dado neurobiológico e uma medida comportamental, para mim a gente está mais próximo de um dado que para mim tem mais validade ecológica, enfim, tem mais a ver com a forma com a qual a pessoa se comporta, mas é muito mais raro de acontecer esse tipo de correlação do que uma correlação entre uma medida biológica e uma medida de autorrelato. Porque, de novo, a gente precisa de uma coesão naquilo que a gente está avaliando e as medidas comportamentais às vezes não têm. Às vezes elas acabam variando bastante. E eu não sei se a Ana Carolina quer falar um pouco também desse artigo, porque ele tem uma conclusão diferente daquilo que a gente defende, né? Ele advoga bastante a favor das medidas de autorrelato. Pois é, eu comecei falando dessa nossa tradição de não confiar muito na medida de autorrelato. E como ele vai por essa via de tentar explicar a diferença entre o autorrelato e as medidas comportamentais, se apegando
justamente nessa característica de confiabilidade que é da psicometria e que diz respeito à variabilidade, a diminuir a variabilidade intra-sujeitos, né, das respostas, para ter uma robustez na comparação entre grupos, né, para poder separar os grupos. Então, uma mesma pessoa tem que responder de maneira mais estável, para eu poder enxergar essa diferença em relação ao desempenho da outra ou à resposta da outra. E aí, eu acho que como ele vai por esse caminho, ele acaba concluindo, talvez seja um pensamento deles mesmo, eles concluem que a medida de autorrelato é de fato muito mais confiável do que a medida comportamental, especialmente se a gente está falando de questões, por exemplo, ele vai se apegar lá a nova onda de fazer diagnóstico psiquiátrico via o Research Domain Criteria, que é um sonho, que eu fiquei imaginando, quando a gente começou a falar, eu citei as medidas neurobiológicas, eu sempre tive a impressão de que é um sonho da psiquiatria conseguir ter boas medidas biológicas ou bons biológicos, fisiológicos, assim como outras áreas da medicina. Então, eu enxergo um pouco essa tentativa de estabelecer diferenças em ativações cerebrais via exames de imagem, que usam muito como base testes comportamentais, como uma medida mais fidedigna para fazer avaliação desses transtornos mentais, né, para direcionar o tratamento. Na verdade, os autores chegam à conclusão de que as pessoas deveriam tomar cuidado com isso, porque as medidas comportamentais não são tão confiáveis e que, já que as medidas de autorrelato diferenciam muito bem grupos, talvez a gente deveria escolhê-las em detrimento a essas outras medidas. Eu discordo um pouco disso, porque justamente eu penso que tanto as variáveis neurobiológicas quanto as de medidas comportamentais, testes neuropsicológicos, que não são questionários, eles são mais ecológicos. Porque eu fico pensando justamente em todos os vieses que a pessoa tem ao responder uma escala. E especialmente quando a gente está falando de transtorno mental, quando a gente está falando de avaliação de tratamento, que é algo que tem me interessado muito, né? De tratamentos sejam psicológicos, sejam psiquiátricos, né, tratamentos para transtornos mentais de uma maneira geral, o viés de resposta eu acho que é muito forte. Então, tem me incomodado desde que eu comecei a ver algumas áreas da psicologia usando só questionário como medida pré e pós de avaliação de melhora dos clientes em relação a uma queixa, em relação a um determinado diagnóstico. Eu acho que isso torna o dado assim, enviesado de uma maneira que dificulta a gente entender qual é a validade real daquele tratamento para a vida da pessoa. Porque é claro que ela respondendo que ela está melhor, é uma medida que a gente deve levar em consideração. Ela se sentir melhor, ela relatar que está melhor. Por outro lado, muitas vezes o que a gente observa é justamente essa pessoa dizendo que está melhor ao longo do tratamento e depois passando por processos de recaída, depois voltando a padrões comportamentais, muito imediatamente a gente considerar que o tratamento já estava bom, já foi concluído. Então, eu fico questionando muito o uso do autorrelato nesse sentido. Então, quando eu digo que a conclusão é um pouco oposta, né? Se eu pudesse apostar mais nas medidas neurobiológicas e nos testes comportamentais, eu apostaria mais, gosto mais da ideia do Research Domain Criteria do que da separação clássica de grupos usando instrumentos de autorrelato. Até porque eu acho super sedutor, realmente foi o que eu vi nos meus dados de pesquisa. É super sedutor olhar assim, nossa, as pessoas que usam cocaína e crack respondem na escala de impulsividade, nossa, a pontuação delas é muito mais alta. Quando eu aplico um teste cognitivo, um teste neuropsicológico, ou faço uma medida comportamental, o dado não é tão robusto.
eu não consigo diferenciar tão bem essa pessoa da outra pessoa, mas eu fico me perguntando, o que vale mais para a gente, né, na prática clínica, quando a gente vai aplicar isso, digamos, na vida real, não só para fins de pesquisa, para avaliar construtos, mas com a finalidade que a psicometria tem também, que é de avaliar processos e avaliar resultados de intervenções, né, não só separar grupos por traços comportamentais ou traços de personalidade, como as pessoas queiram chamar, mas o que isso tem, ou o que isso nos informa sobre uma prática, né? Isso, para mim, é o que tem sido mais interessante de pensar. Por isso, eu não concordo muito com a conclusão deles, embora eles exploraram essa questão da correlação de uma maneira muito interessante, né? E para mim, é uma explicação muito boa, realmente, do porquê que essas medidas não correlacionam. Mas, ainda assim, eu não acho que a medida de autorrelato deva ser a nossa grande aposta, embora eu fiz toda uma defesa de que a gente vai usar, as pessoas vão continuar usando o questionário, vai se usar a medida de autorrelato, ninguém está dizendo que não vai ser usada. Eu só acho que ela precisa ser usada com mais parcimônia. Isso. Eu também concordo. Eu concordo com a análise deles do porquê que eles não correlacionam, mas a conclusão não me apeteceu. Eu não sei se é importante a gente explicar o que a gente fala quando a gente fala de variabilidade dos dados, se vocês acham que é relevante, porque essa é uma questão razoavelmente importante, né? Quando a gente está preenchendo um questionário psicométrico, sei lá, o questionário tem 10 itens, e daí desses 10 itens tem uma escala ali que vai de 1 a 5 para concordar, né? Então, a pontuação máxima que tu vai ter vai ser 50, a pontuação mínima que tu vai ter vai ser, se pontuar 1 em tudo, vai ser 10, né? Não tem como variar muito de 50 ou 10, né? Então, não importa como a pessoa... Importa, né? Mas vários participantes podem fazer o questionário, mas elas sempre vão ter ali os dados dela dentro daquele intervalo, né? Que é o mínimo esperado por questionário ou o máximo esperado por questionário. Dá para variar muito, ainda assim, dentro desse range, assim, né? Desse espaço do questionário. Mas uma medida comportamental com tempo de resposta, por exemplo, eu posso ter uma média de 500 milissegundos ali no meu tempo de resposta, mas eventualmente eu posso ter 2 milissegundos ou 3, porque eu apertei o botão sem querer. Eventualmente eu vou ter 1000 ou 1500, porque eu apertei o botão ali meio distraído. Eventualmente eu vou ter 700. Então, o tipo de dado que eu vou ter, a abrangência dos dados, né, numa tarefa em que eu estou avaliando o tempo de resposta, vai de, sei lá, 10 segundos, porque eu apertei o botão rápido demais ali, sem prestar atenção, até 2000 milissegundos. Então, é um valor muito mais alto que pode variar muito mais, né? Então, quando a gente fala de variância, a gente fala disso. A gente não tem um limite pré-estabelecido nas medidas comportamentais para o quanto que uma pessoa pode ou não pode responder, claro que dependendo da medida. Tudo isso atrapalha na hora que a gente vai fazer estatística, vai fazer análise de dados. Enquanto que nos instrumentos psicométricos a gente tem um limite bem estabelecido do que a gente pode ou não pode responder, né? Mas e tem um pesquisador da Universidade de São Francisco, que é o Nelson Roque Filho, alguns problemas nas medidas psicométricas que a gente talvez não encontre nas medidas comportamentais, que são os que a gente chama de vieses de resposta. Tem 2 que são interessantes da gente comentar. Um se chama respostas extremas. Imagina que alguém está preenchendo um questionário que avalia, sei lá, ansiedade, e porque a pessoa ela tem um padrão mais assim, né, 8 ou 80, vamos dizer assim, ela tende a preencher 1, 5 em cada questão. Então, sei lá, primeira questão, você sente que você tem ansiedade? 5. Segunda questão, você sente que a sua ansiedade ela passa de vez em quando? 1. Então ela fica sempre trocando nos extremos da escala, dos itens, né, da escala Likert. Isso cria uma resposta que não faz muito sentido, porque dificilmente alguém é 5, 1, 5, dificilmente alguém vai pontuar sempre nos extremos, né? Deixa o pesquisador louco. Deixa o pesquisador louco, o dado não faz sentido, né? E pessoas com baixa escolaridade tendem a ter esse padrão de resposta. Isso anula um pouquinho a validade do questionário. Tem um outro tipo que eu estudei junto com o professor Nelson, que é muito bacana, que se chama respostas de aquiescência. Então, imagina que eu estou fazendo uma escala de depressão, eu me considero uma pessoa deprimida,
e daí, né, no exemplo, é claro, e daí eu olho ali para o questionário e vejo, esse questionário vai ler depressão. Eu tenho depressão, então concordo com tudo. Começa a pontuar só 5, ou só 1, né? Daí esse tipo de resposta, eu estou concordando ou discordando, né? Daí, Uhum. as respostas de aquiescência, isso também anula a medida psicométrica, né? Ou pelo menos dá dificulta a análise ali da validade da medida. Então também tem essa limitação que eu acho que é importante comentar, que isso nas medidas comportamentais, apesar aí da grande variabilidade dos dados, a gente não necessariamente tem. Você queria falar, Ana? Desculpa. Não. Eu estou adorando essa discussão, na verdade. Dá vontade de ficar aqui mais meia hora falando. Mas só para a gente encerrar, eu queria ouvir de cada um de vocês quais são as alternativas que eu acho que vocês sugerem. Vocês já falaram várias aí, né? Que alternativa você sugere sobre como que a gente escolhe como a gente escolhe um instrumento? Para o que eu preciso olhar? Para o que o pesquisador costuma olhar para escolher que instrumento fazer? Que instrumento usar? Bom, acho que as escolhas, todo mundo que já fez pós-graduação sabe disso. Eu adoro os memes honestos sobre isso, assim, né? Como seria uma justificativa honesta para um projeto de pesquisa, né? Exatamente. O tema foi porque eu quis e o método foi o que deu para fazer. O que a verba permitiu. A gente sabe que na vida real é mais ou menos assim mesmo. Mas é importante a gente tentar pensar para o outro lado que dentro das coisas que estão disponíveis para a gente fazer, se a gente puder, e é o que eu noto também a tendência, pelo menos na área das neurociências de pesquisa, se a gente puder associar nas nossas pesquisas medidas de autorrelato com outras medidas, outros tipos de medida de avaliação do mesmo construto, do mesmo fenômeno, isso é muito positivo, inclusive porque vai aumentar na literatura a possibilidade da gente tentar fazer essas correspondências e tentar responder essa pergunta do porquê que as coisas não correlacionam muito bem no mesmo indivíduo. Então, se a gente puder associar essas medidas, é muito positivo. Eu tô entrando numa linha também para avaliação de processos de psicoterapia, né, como medida de resultado, como medida de processo também. Eu tô pensando muito em usar medidas de qualidade de vida, também de autorrelato, mas questionários que avaliem outros aspectos da vida da pessoa, que não seja uma pergunta direta, porque aí foi isso que eu percebi muito com os questionários de impulsividade. É claro que essa pessoa que é dependente de uma substância, ela escuta de muita gente que ela é impulsiva. É óbvio que ela se percebe dessa maneira. Quando ela vai responder o questionário de impulsividade, essa resposta dela talvez não tenha tanta correspondência com o que ela faz, mas tem uma grande correspondência com a percepção das pessoas sobre ela. Isso muda muito facilmente, muda muito rapidamente. Óbvio, ela parou de usar, as pessoas vão começar a olhar para ela de uma outra forma e a expectativa dela sobre ela mesma em relação a isso também vai mudar. Então, talvez ela mude a resposta, mas isso não significa que ela mudou o padrão de comportamento, isso não significa que ela fez mudanças importantes na vida dela. Né? Então, eu penso mais que talvez a gente não consiga usar tantas medidas no dia a dia, no cotidiano da vida, tantas medidas comportamentais, mas que a gente busque outras medidas, inclusive de autorrelato, que não se apeguem tanto a só avaliar um determinado construto ou determinados sintomas de um transtorno. Além disso, também comentei, quando a gente conversava antes, que os pesquisadores que eu conheci que fazem estudos sobre impulsividade, inclusive lá, o grupo de pesquisa de Cambridge desenvolveu uma escala, que é a UPPS, que é uma escala que compete com a escala BIS de impulsividade
E eles desenvolveram justamente pensando já nessas correspondências dos construtos relacionados à impulsividade, no autorrelato e em outros tipos de medida. Então, eles já tiveram esse cuidado no desenvolvimento da escala, em pensar uma escala que correspondesse melhor a outros instrumentos de medida que, teoricamente, avaliam o mesmo construto, o mesmo fenômeno. Então, acho que se a gente puder identificar essas escalas e identificar essas medidas, e se a gente quiser, se a gente puder desenvolver mais medidas que tenham essas correspondências, isso poderia ser muito positivo para a gente chegar talvez no meio termo, né, entre o uso indiscriminado das medidas de autorrelato e o uso de outras que são muito mais custosas. Bom, você tem sugestões para alternativas de como escolher esses instrumentos? Bom, eu tenho. Eu tendo a concordar com a Ana Carolina em praticamente tudo que ela disse, assim, né? Eu acrescento, assim, um pouco que já existem. Tem o UPPS que ela mencionou, mas também existem outras alternativas de instrumento de autorrelato, né? De questionários, que foram construídos e que apresentam validade apenas na medida em que correlacionam com as medidas comportamentais. Então, tem uma teoria de personalidade né, que está sendo cada vez mais estudada e é bem conhecida, chamada teoria da sensibilidade ao reforçamento. Dentro dessa teoria de personalidade, existem dois construtos, um se chama sensibilidade à recompensa, e o outro sensibilidade à punição. E os instrumentos de autorrelato dessa teoria, da sensibilidade ao reforçamento, eles são construídos ali tendo todos aqueles critérios psicométricos que a gente falou antes, né? Mas um dos critérios para o instrumento entrar em vigor e ser utilizado na literatura é a correspondência, é a correlação com medidas comportamentais. Então, é possível da gente encontrar meta-análises, né, já, em que a validade dos instrumentos de autorrelato dessa teoria de personalidade é, né, colocada a partir da correlação dos dados de autorrelato com os dados comportamentais. Então, procurar instrumentos com essas características, né, eu acho que acaba sendo muito produtivo para daqui a pouco aquele pesquisador que não pode, não tem como utilizar as medidas comportamentais, porque está fazendo uma pesquisa mais breve, ou daqui a pouco uma pesquisa online. Também para o clínico, né, que quer fazer uma avaliação inicial no seu paciente, assim, essas medidas elas tendem a ter uma validade, eu não sei dizer se maior, melhor, mas é uma validade diferente que, para mim, que trabalha com psicologia experimental, é mais importante, né? A outra solução que a Ana Carolina deu também, de incluir medidas comportamentais nos estudos, né, até para estar verificando a relação entre os construtos, né, do autorrelato e das medidas comportamentais, eu também acho que é uma boa solução. Sempre que possível, eu meio que saio vendendo por aí medidas comportamentais para a galera, né? Vou sabendo da pesquisa do fulano, do ciclano. Que legal, que bacana. Tu conhece a medida tal? Olha só, que legal. Eu gosto disso, eu acho bacana. Eu saio vendendo, assim, meio, sabe? Como se saísse com um computador embaixo do braço mostrando, olha essa tarefa aqui. Isso eu aprendi um pouco no laboratório onde eu faço doutorado. Também a gente vende as ideias do laboratório dessa maneira. E porque a gente acredita nessas medidas em função da validade ecológica delas. E assim, eu tenho um sonho, né, que ainda não é um sonho pequeno, mas é uma coisa que eu gostaria muito de ver, que é as medidas comportamentais serem mais utilizadas como desfecho dos tratamentos, né, de estudos de psicoterapia, estudos de psicofarmacologia. Isso já acontece um pouco, mas é realmente bem pouco. E assim, eu desejaria que elas fossem utilizadas, mesmo que daqui a pouco a gente entendesse que não há resultado, né? Para pelo menos a gente entender então que não há resultado, né? Para a gente descobrir que as medidas comportamentais elas ou só servem para avaliação, para pesquisa básica, ou daqui a pouco elas também servem para utilizar como desfecho no tratamento. Então a inclusão dessas medidas eu acho que ela vai dar respostas diferentes. O autorrelato ele vai estar sempre capturando, ou quase, na verdade vai estar sempre capturando a percepção que eu tenho sobre aquilo que eu faço, né? O entendimento que eu tenho sobre aquilo que me está sendo perguntado. Não necessariamente o desempenho que eu tenho ao longo de um procedimento e
as medidas comportamentais vão contribuir sempre com isso do desempenho, assim, mesmo que nem sempre dê o resultado que a gente gostaria, né? Então, eu acho que isso eu vou aproveitando essa tua deixa, eu me lembrei de uma coisa que é assim, claramente a gente tem um viés de publicação e um viés, esse viés da escolha dos pesquisadores também e da própria publicação posterior, a gente vai ter que, talvez, tema para para uma outra discussão, que é estratégias estatísticas e estratégias que a gente vai ter de interpretação desses dados, porque, obviamente, como eu disse, o resultado de uma escala para separar grupos é muito robusto. E você consegue um dado estatístico que salta aos olhos e as pessoas ficam muito apaixonadas por esse resultado. Quando a gente tem um resultado de desempenho que não separa tão bem os grupos, e que geralmente você vai ter um efeito, porque obviamente as mudanças no comportamento e no padrão de resposta, elas vão ser mais lentas e de muita menor magnitude do que a resposta verbal. E aí a gente vai ter que ter estratégias para pensar publicações e como é que isso vai conseguir ser colocado na literatura, se é possível apresentar para a literatura um dado que não seja estatisticamente tão bonito quanto é de uma escala. Que é bem importante. Seria, de certa forma, abdicar um pouco da coesão de uma escala em prol de uma medida mais complexa, mais ecologicamente falando, mais válida, né? Isso, mais ecológico, eu gosto desse termo, mais ecológico. Mais ecológico, porque isso acontece também com as medidas biológicas, né? As medidas biológicas, elas também variam bastante, enfim, elas nem sempre dão aquele resultado bonito. Né? A ciência é isso, às vezes é trabalhar com um resultado que não é tão coeso, mas que reflete a realidade de uma maneira mais interessante. E faz parte do nosso trabalho aprender a lidar com eles e ler eles, né? E ler eles, e traduzir para a população geral também, né? É um desafio grande. Ler esses dados, tentar entender o que é capaz de eu tirar isso aqui, apesar de todo o pedaço cinza, apesar da parte suja do dado, digamos assim, né? Como é que a gente... Não quer dizer sempre limpar e tirar toda a sujeira, mas quer dizer entender o que isso significa, o que isso diz sobre o fenômeno que eu estou estudando, né? Sim. Gente, eu adorei esse programa. Eu também. Eu aprendi um monte, agradeço. As discussões anteriores, né, que a gente tem que contar que a gente também fez. Isso foi bacana. Eu adorei, eu aprendi um monte, agradeço demais. Então, para encerrar, eu queria agradecer vocês dois por estarem dispostos aqui a falar, e é como você falou, nem é só esse encontro, a gente já encontrou antes para poder saber direitinho e combinar. Então, agradeço muito pelo tempo e pela disposição de vocês. E queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar antes da gente encerrar. E tem alguma coisa que vocês queiram falar para encerrar? Acho que eu vou agradecer também o convite, gostei muito, foi muito bacana ter essa experiência. Acho que foi a primeira vez que eu participei de algo assim, então foi muito legal. Obrigada. Sigam o canal, né? E eu acho que é isso. Vamos acompanhar os desenvolvimentos aí da RedTac. Eu faço parte de um subgrupo da RedTac, que é o TAC N1, mesmo à distância, assim, também online. E gosto muito, sempre aprendo muito também com todas essas discussões. Também gostei bastante do convite, foi bacana o debate que a gente teve ontem, toda a preparação, eu gostei. Eu não sei se vocês já ouviram falar de medidas comportamentais, eu posso mostrar uma para vocês, se vocês quiserem. Não, mentira. Deu. Mas foi realmente bacana. Também faço parte de um outro grupo da RedTac, que é o de personalidade. A gente tem normalmente uns debates muito bons, assim. E tô sempre torcendo para que a gente consiga seguir adiante com as ideias que a gente tem, porque são umas ideias muito bacanas, assim, né?
E é isso. Valeu pelo convite. Obrigado aí. Gostei bastante. Obrigada, gente. Obrigada para vocês dois. Obrigada para as pessoas que estão assistindo a gente. Lembrando que o próximo programa vai ao ar em abril. Mas com alguma antecedência a gente vai divulgar certinho a data, o próximo tempo. Tá bom? Muito obrigada a vocês. E fiquem atentos às notificações. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.